Graça e paz, amado aluno, Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje nós estamos encerrando o assunto de Cristologia nesse quinto vídeo, quinta aula. Nós vamos encerrar o assunto sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar falando sobre os atributos morais de Cristo, naturais e morais de Cristo, ou seja, são os atributos comunicáveis que Jesus Cristo tem, e esses atributos morais Jesus tem de uma forma mais perfeita do que os homens naturais. Então vamos ver aqui que além dos atributos incomunicáveis, que são os atributos de divindade, que Jesus tem, né? A gente na aula passada a gente viu que Jesus é eterno, tanto quanto Deus Pai e Deus Espírito. Ele é onipotente, todo-poderoso, ele é onipresente, está em todos os lugares, ele é onisciente, sabe todas as coisas, e ele é o Criador, porque ele criou todas as coisas. Então hoje nós vamos ver alguns atributos comunicáveis do Senhor Jesus Cristo. São atributos que o homem tem, porém o homem tem um grau de inferioridade em relação ao Senhor Jesus. Vamos lá? Primeiro atributo que eu quero ler aqui com vocês, em Atos capítulo 4, versículo 12, é que Jesus ele é único, ele tem algo chamado unicidade. Ele é o Filho unigênito de Deus, porque foi gerado por Deus, não passou a existir quando Deus o gerou no ventre de Maria. Lógico, a gente viu sobre a pré-existência de Cristo. Ele existe desde os tempos eternos com o Pai, ele é tão eterno quanto o Pai. Porém, ele, na sua encarnação, ele se torna unigênito do Pai, na encarnação. Vamos ver aqui, Atos capítulo 4, versículo 12, que diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, Jesus é o único salvador da humanidade, não há outro. Então, o que é que isso significa? Que é único em salvação, não há outro. Então, existem muitos aspectos em que Jesus é único, não só esse. Mas está aí essa passagem para você ter como exemplo a unicidade de Jesus. Nós também temos Jesus como verdade, ele sendo verdadeiro. Então, João 14, 6, quero que vocês leiam comigo também. João 14, versículo 6, a gente vai ler bastante versículo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ver outro atributo. Nós temos também infinidade, ou seja, o Senhor ele é infinito. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Vamos analisar Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então ele é infinito, ele é eterno. Vamos ver outro atributo também. Nós temos aí a imensidade, ou seja, o Senhor ele é imensurável. A medida dele é infinita. Atos capítulo 10, versículo 36. Vamos lá, vamos analisar. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Amém? Vamos lá. Nós temos também inteligência. O Senhor, ele é inteligente. Lucas capítulo 2, versículo 47. Vamos ver lá. Lucas capítulo 2, 47 diz assim: e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Nós temos também, além do Senhor Jesus, ele ter inteligência, ele também tem sabedoria. Mateus capítulo 23, versículo 34. Diz assim: portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas, e um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Então o próprio Jesus está dizendo aqui, prometendo que enviaria profetas sábios, e que eles seriam perseguidos pelo povo judeu. Então,
essa questão dele enviar profetas sábios se mostra a sabedoria dele é tão grande que ele vai enviar somente homens de muita sabedoria para completar e concluir sua obra na terra. Vamos lá. O próximo atributo que nós temos além da sabedoria é o amor. Efésios capítulo 3, versículo 19. Efésios 3, versículo 19. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O próximo atributo, além do amor, é a justiça. Jeremias 23, versículo 6. E diz assim: nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus chamará o Senhor justiça nossa. Ou seja, Yahvé Tzidkenu, né? O Senhor nossa justiça. Ele é reto, ele tem retidão. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me será guardada, e a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ele tem presciência, ou seja, o Senhor ele já conhece tudo antes de acontecer. Ele já tem a previsão dos acontecimentos futuros. Nós temos aí uma passagem que eu não vou ler, mas tem uma que eu vou ler aqui, que eu vou destacar. Por exemplo, nós podemos ler João capítulo 2, versículo 24 até o 25, você vai ler na sua apostila, porém nós vamos ler agora João 6, 64. E se eu for ler todas as passagens, vai ficar muito cansativo e comprido demais o vídeo. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Por isso, irmãos, o Senhor Jesus ele conhecia os pensamentos. Há várias passagens bíblicas que ninguém precisava testificar quem era o homem, porque ele mesmo já sabia o que era o homem. Ele conhecia os pensamentos dos corações. E ele muitas vezes dizia: o que é razoáis dentro dos vossos corações? É mais fácil dizer esse enfermo, levanta-te e anda, ou estão perdoados os teus pecados? Como aquele fato lá do aleijado, né? O paralítico que ele do poço de Betesda, que ele fez se levantar e ainda perdoou os pecados dele. Então, irmãos, o Senhor Jesus ele conhecia os corações e pensamentos. Vamos lá. Providência, Marcos capítulo 16, versículo 20. Ele é o que nos provê. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Vamos lá. Misericórdia, ele é misericordioso. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E nos seus atributos morais ele é santo, ou seja, Lucas capítulo 1, versículo 35, o próprio anjo Gabriel diz para Maria que o santo que há nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo, e porás o seu nome de Jesus. Ele é justo, Atos capítulo 3, versículo 14. Vamos ler lá? Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. Ele é manso e humilde, Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. O Senhor Jesus ele é inocente. Hebreus capítulo 7, versículo 26, vamos ler lá. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus.
Louvado seja o nome do Senhor por isso. E por último, ele é amoroso. João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, ou seja, os seus discípulos, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então ninguém ama como ele ama. Vamos agora para a impecabilidade de Jesus. Então, Jesus, ele por ser divino, ele é 100% homem, 100% Deus, tem atributos divinos, atributos humanos, e os atributos, tanto incomunicáveis como os comunicáveis, são perfeitos e superiores a qualquer homem natural. Jesus também, ele possui impecabilidade, é impossível que ele peque, ele é perfeitamente santo, ele não está sujeito ao pecado, nem sujeito a cometer mal nenhum, nem inclinado a cometer pecado. Não existe pecado original em Jesus. Então Jesus é plenamente, totalmente santo. Até mesmo como vimos anteriormente, pela forma como ele foi gerado. Ele não foi gerado da semente do homem. Se ele fosse gerado da semente do homem, ele herdaria o pecado original de Adão e da raça humana. Então, por ele ter sido gerado pelo Espírito Santo, diretamente por Deus, no ventre de uma virgem, a sua natureza é totalmente santa e impecável. Então vamos lá. João capítulo 8, versículo 46, vamos ler? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, porque não me credes? Jesus desafiando os judeus, quem ali poderia convencer-lhe de pecado? Então ele fez o desafio. Quem de vós pode me convencer de pecado? E ninguém se atreveu a convencê-lo de pecado, porque ninguém conseguia encontrar motivo qualquer para acusá-lo. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele não tinha pecado. Aí para complementarmos, 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então aí está as passagens que corroboram com a doutrina da impecabilidade de Jesus. Jesus, ele nunca, jamais pecou, ele é impecável, ele é perfeitamente santo. Vamos lá, nós vamos agora ver a questão da encarnação de Cristo. A doutrina da encarnação, no grego nós utilizamos a expressão kenosis, que é o fenômeno pelo qual o verbo se faz carne e habita entre nós. Quando o Senhor ele se esvazia do seu estado de glória eterna no céu e ele se nivela ao nível do homem, se limitando como homem. Vamos lá, em João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Aliás, não é, isso aí é Isaías 7,14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará o seu nome de Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14. Então já era a promessa no Velho Testamento de que o Messias nasceria de uma virgem e que, nascendo de uma virgem, seria ele Emanuel, que em hebraico, traduzido para a nossa língua, significa Deus conosco. Ou seja, Deus habitaria, se manifestaria a nós e nós o veríamos. O Messias é a manifestação física do próprio Deus, a manifestação em carne do próprio Deus. Vamos lá? Então, nesse momento, a natureza, o que acontece quando o verbo ele se faz carne? Quando o Senhor ele toma forma humana. Quando ele toma forma humana, quando o verbo se faz carne e habita entre nós e assume a natureza humana, o Senhor Jesus, a natureza divina dele se funde à natureza, ou seja, a natureza divina se funde à natureza humana. Ou seja, pelo Espírito Santo, ele é gerado no ventre, ou seja, a natureza divina, o ente que é formado por obra e poder do Espírito Santo,
é o que é o ser divino gerado em Maria. E esse ser divino ele vai formando carne, formando corpo, formando feto ali que vai ser gerado durante 9 meses até nascer e ter um processo normal de crescimento e desenvolvimento. Porém, ali nós temos duas naturezas. Nós temos uma natureza humana em Cristo e uma natureza divina. Ou seja, o Senhor Jesus é o único ser que ele pode ser 100% totalmente homem em toda a sua plenitude, um ser humano normal em toda a sua plenitude, porém sem pecado nenhum, a única diferença é essa, e ao mesmo tempo continuar sendo ele Deus. Então são duas naturezas que não se misturaram. A natureza divina e a natureza humana não se misturou. As substâncias não se misturaram. O que aconteceu foi a junção das duas naturezas. Elas fundiram e ficaram unidas, uma à outra, a humana e a divina, porém elas continuaram intactas, ou seja, elas continuaram as substâncias separadas, porém juntas. Separadas no sentido de que elas não se misturaram, juntas no sentido que elas estavam ali unidas, intactas, tanto 100% como homem e 100% como Deus na mesma pessoa. Ok? Então vamos continuar. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Eu quero que vocês abram lá comigo, eu esqueci de colocar essa passagem para a gente ler, mas é importante que a gente leia 1 Timóteo 3,16. Eu vou colocar bem aqui, a gente vai ler. Deixa eu colocar, esqueci de colocar aqui nas minhas anotações, mas eu estou colocando aqui agora. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne e foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Bom, embora a Igreja Romana defenda a virgindade perpétua de Maria, que é a doutrina da virgindade perpétua imaculada, a doutrina da Imaculada Conceição, que é uma doutrina da Igreja Católica, todavia as Escrituras não ensinam essa doutrina. A Maria ela tinha pecado original como todo descendente de Adão, embora nós reconhecemos, nós evangélicos, que ela não era uma pecadora imoral, como os pecadores imorais são, que cometem imoralidade, mas era uma pessoa que era santa, uma mulher santa, porém a santidade num aspecto limitado ao ser humano, com falhas de um ser humano. Então, grandes profetas, homens e mulheres de Deus, como Sara, como Raquel, mulheres como a profetisa Uda, mulheres como Débora, mulheres, até mulheres santas mesmo na palavra, e Maria. Então todas essas mulheres eram mulheres santas, mulheres de vida piedosa. Porém elas tinham falhas, como todo descendente de Adão tem o pecado original e precisa de um Salvador. Então aqui eu não vou discutir esse assunto a gente discute só em soterologia. Porém, Maria, ela não ficou virgem para sempre. O único momento em que ela concebeu um filho na sua virgindade, sem a conjunção carnal com seu esposo José, foi na concepção de Cristo. Porque ele era o Messias, o Senhor, o Emanuel, o Deus conosco, não podia herdar a semente do homem. Porém, depois que Jesus nasceu, os textos bíblicos, eles comprovam que Maria e José tiveram uma vida de casal normal e ela concebeu com José filhos e filhas. Então eu quero que você abra lá em Marcos capítulo 6, versículo 3 comigo. Marcos 6, 3. Vamos dar uma lida aqui. Vamos lá. Marcos 6, 3. Deixa eu ver aqui. Acho que eu me perdi um pouco, né? Agora me achei, tá? 6, 3. Já me achei aqui. Peço até desculpa para vocês que estão assistindo esse vídeo. Às vezes a gente pode se perder um pouquinho. É muita informação aqui, muitos versículos e lançados aqui no nosso notebook. Eu não abro Bíblia, eu lanço tudo no notebook aqui na tela e às vezes a gente se perde um pouquinho. Mas vamos lá. Aí
perguntaram o seguinte, o povo de Israel perguntando, né, sobre Jesus: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Nós temos uma outra passagem também, que é Lucas capítulo 8, versículo 19, 20 e 21, que diz assim: e foram ter com ele a sua mãe, seus irmãos, e não podia aproximar-se dele, por causa da multidão. Foi-lhe informado por alguns que diziam: estão lá fora tua mãe e teus irmãos e querem ver-te. Mas respondendo, lhe disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e a executam. Então aqui está falando da família de Jesus. Ok? Aí nós temos outras passagens também, se você quiser se aprofundar mais. Você pode abrir lá em Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50, Atos capítulo 1, versículo 13 e 14, Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1, inclusive esse Tiago que escreveu a epístola é o irmão de Jesus. Judas capítulo 1, esse Judas também que escreveu a epístola é também o irmão de Jesus, citado lá em Marcos, né, capítulo 6, que nós lemos. Vamos lá. Então nós temos aí a encarnação, que ocorre o fenômeno que nós falamos chamado kenosis, que no grego significa esvaziamento. O Senhor se esvaziou da sua glória e se formou homem. Vamos lá para Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 11, para a gente analisar, fazer uma análise textual. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele se humilhou, se esvaziou, assumiu forma humana, foi obediente até a morte de cruz. Então, essa doutrina é a doutrina do esvaziamento, da encarnação do esvaziamento. A encarnação, ela é justamente o fenômeno da kenosis, no grego. É o esvaziamento de Deus. Deus se esvaziou da sua glória, desceu do seu trono glorioso e sublime e elevado acima das estrelas e se nivelou ao nível baixo dos homens, se formando homem e habitando conosco. E tendo certas limitações como homem que nós vamos ver daqui a pouco. Vamos lá. Então nós vamos ver também o que significa plenitude dos tempos. Está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vamos dar uma lida. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Então aqui Paulo está dizendo que Jesus ele nasceu no tempo histórico determinado por Deus. Ou seja, há um período na história em que foi determinado pelo próprio Deus o nascimento de Cristo. Então Cristo passa a nascer na plenitude dos tempos, uma época determinada por Deus Pai que ele deveria nascer. E que época é essa na história? Então vamos analisar a seguinte situação. Jesus nasceu no tempo certo, segundo a sabedoria de Deus, pois o mundo estava propício para a disseminação da mensagem do Evangelho. Aí nós temos aí o quê? O Império Romano. O Império Romano ele garantia a ordem, a paz romana, que é a Pax Romana. Essa Pax Romana, ela apaziguou, ela pacificou o mundo antigo, aonde os romanos dominaram. No mundo antigo, quase todo o mundo antigo foi dominado por Roma. Então, Roma domina praticamente toda a Europa, domina o Oriente Médio, domina o norte da África, domina partes do Oriente, domina a Ásia, parte da Ásia. Então, o Império Romano se expandiu tanto que instituiu a Pax Romana.
Com a Pax Romana nós temos o que? As estradas construídas por Roma. Essas estradas eram bem patrulhadas e elas favoreceram, devido ao patrulhamento, a ordem instituída pelos legionários romanos, pelos soldados, pelas legiões romanas, toda a segurança que era oferecida pelo exército romano nas estradas e nos caminhos favoreceu a segurança dos missionários ao tomar essas estradas e até mesmo os mares que eram patrulhados pelas legiões romanas através de navios, favoreceu a certa segurança para que os missionários e os apóstolos pudessem viajar a diversas nações para pregar o evangelho. Então o Império Romano favoreceu justamente a facilidade de acesso a muitas nações do mundo antigo para a pregação do evangelho. Nós temos aí então também o mundo grego, ou seja, a plenitude dos tempos também favoreceu o tempo certo em que o mundo estava debaixo do helenismo, ou seja, Alexandre o Grande, nos séculos atrás, havia dominado o mundo antes de Roma. Esse foi o império que prevaleceu antes do Império Romano, e o Império Grego ele espalhou a cultura grega por todo o mundo antigo até então. E a língua, a cultura e a língua grega já estavam tão bem enraizada nas nações que o mundo antigo inteiro falava grego. É como o inglês hoje em dia, a língua universal é o inglês. Aonde você for, qualquer país, qualquer nação, se fala o inglês. Então a língua universal nos tempos de Cristo, nos tempos da igreja primitiva, era o grego. E então o Novo Testamento foi escrito em grego propositalmente, com o intuito de levar a mensagem de Cristo aos quatro cantos da terra. Ou seja, a linguagem tem que ser linguagem universal para que o mundo inteiro recebesse a mensagem do Evangelho de Cristo. Por isso que foi a língua grega, foi a língua do Novo Testamento e a língua também da obra missionária. Os missionários pregavam em grego em sua época. Então o mundo já estava preparado na questão da cultura. E na questão do judaísmo, as seitas dos fariseus, essênios, que esperavam a vinda do Messias. Nós temos aí João Batista e os essênios, né, que no deserto da Judéia mantinham uma vida de consagração esperando o Messias. Nós temos também o extremo zelo com a lei e os profetas por parte dos fariseus, escribas. Então nós temos aí um mundo que estava preparado ali perto de Israel, no Oriente Médio, que já conhecia sobre Cristo, sobre a vinda do Messias. Um exemplo disso é a mulher Cirofenícia. A mulher Cirofenícia, que era uma mulher da Fenícia, uma mulher gentia, uma mulher pagã, ela foi procurar Jesus justamente porque em sua nação já estava muito divulgado a profecias messiânicas, a vinda do Messias como libertador, não só de Israel, mas de toda a humanidade. Então, a própria difusão no mundo antigo da religião judaica, o proselitismo fervoroso que era feito pelos fariseus, favoreceu também a ideia da espera de um Messias. Então o mundo já estava todo preparado ali para Jesus vir. Por isso que Paulo fala que Deus enviou Jesus na plenitude dos tempos, nascido debaixo da autoridade da lei. Nós temos Jesus também como descendente de Davi. Eu quero que você abra aqui comigo Salmos de número 132, versículo 17 a 18, que diz assim: ali farei brotar um renovo a Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido, os seus inimigos vestirei de ignomínia, mas sobre ele far-se-á resplandecer a sua coroa. Aí vamos ver também Isaías capítulo 11, versículo 1 a 3 e 10, que diz assim: e eis que um rebento sairá do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo. Frutificará e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas com justiça julgará os pobres. Aí nós temos também Lucas capítulo 18, 38, 39, chamavam dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam na frente repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Nós temos aí também Romanos capítulo 1, versículo 3 a 4, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, foi declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós temos aí Jesus como sendo o filho de Davi, o rei da glória. Então, meus queridos, eu prometi que essa seria, no caso, a quinta e última aula sobre Cristologia. Não vai dar tempo, tá? Eu vou continuar um próximo vídeo, sexto vídeo, para encerrar essa aula sobre Cristologia. Então, peço desculpa a vocês por ter afirmado no início do vídeo que era a quinta e última aula. Na verdade, não será. Aguardem um sexto vídeo. Nesse sexto vídeo, eu vou procurar encerrar essa aula de Cristologia. Então, Deus abençoe vocês. Fiquem na santa paz do Senhor e bons estudos.